Hello, quarto ano! Como é que vocês estão? Tudo jóia? Maravilha! Bem-vindos à nossa aula dessa semana. Nessa aula de hoje, a gente vai aprender a como fazer perguntas com o verbo to be. Exatamente, a gente tem visto até então, né? A gente viu a afirmativa, vou usar o exemplo que a gente usou na última semana, I am a good student, né? Para dizer que você é um bom aluno. He is a good student, you are a good student, né? São afirmativos, estou afirmando que eu sou um bom aluno, você é um bom aluno, ele é um bom aluno. Nós também vimos a negativa, para como a gente faz a negativa com essas mesmas formas. Então agora para dizer que eu não sou um bom aluno, né? I am not a good student. Exatamente, é só colocar, a gente viu que é só colocar um not depois desse am, que é o verbo to be, né? Ó, I am not a good student, he is not a good student, you are not a good student. Lembram, né? Então a gente tem visto as afirmativas e as negativas. E hoje, na aula de hoje, a gente vai ver a como perguntar, como as interrogativas, exatamente. Como é que eu faço as interrogativas? Como é que eu pergunto se eu sou um bom aluno? Como é que eu pergunto se você é um bom aluno? Se ele ou ela é um bom aluno e tudo mais, tá bom? Então, beleza. A gente vai começar com a frase na afirmativa, tá bom? E eu vou começar com um exemplo. You are a good student, né? Essa frase quer dizer você é um bom aluno. You are a good student. Bom, galera, acontece que para a gente fazer a pergunta, para perguntar você é um bom aluno, a gente só vai precisar mudar de lugar uma palavrinha. Sabe qual que é a palavrinha que eu tenho que mudar de lugar? Dá um tempinho para vocês pensarem aí. Não? Sim? Quem acertou, acertou. Ó, you are a good student é uma afirmativa. Para perguntar, eu tenho que trazer o are para a frente da frase. Are you a good student? Exatamente. Are you a good student? Beleza? A mesma coisa vai acontecer com o I am a good student, né? Eu sou um bom aluno. Para perguntar, ó, basta colocar o am para frente. Am I a good student, né? Estou me perguntando se eu sou um bom aluno. A gente precisa se perguntar, né? Às vezes, bom, será que eu sou um bom aluno? Am I a good student? Tá bom? E a mesma coisa vai acontecer para o he e o she, né? Eu tenho he ou she is a good student. O is vai para frente da frase. Is she ou he a good student? Não esqueçam do ponto de interrogação também no final da frase, tá bom? Então, como é que ficaram as formas das perguntas em inglês com o verbo to be? Para perguntar, ó, vou colocar todas elas aqui de novo. Tá? A primeira delas a gente usou o you, né? Are you a good student? Né? A entonação de pergunta, are you a good student? Na segunda, a gente viu I am. Então, ó, am I a good student? Né? Volta para frente o am. Am I a good student? E por fim, o he e o she. Né? Is he, is she a good student? Pode ver que o is também foi para frente da frase, tá bom? Então esse é o meio como a gente pode fazer perguntas em inglês, tá bom? Vocês têm as perguntas, os exemplos de perguntas lá na página 7 da apostila, no exercício número 2. Não é para fazer o exercício, tá? Esses exercícios a gente já fez, mas é só para vocês verem que ali vocês têm as perguntas. Ó, tem a pergunta, por exemplo, a primeira delas lá. Is he sad? Estão vendo lá? Is he sad? Está perguntando se ele está triste, né? Ele está triste? Is he sad? Depois, logo em seguida, nós temos is he tired? Is he tired? Para perguntar se ele está cansado, né? Depois tem várias outras ali embaixo. Is it big? Né? Para ver se é grande. Então, são só os exemplos de perguntas que vocês têm para olharem na apostila ali como é que eu faço para fazer a pergunta, tá bom? Galera, então é isso a aula de hoje. A gente falou sobre as perguntas com o verbo to be. Eu vou deixar mais um exercício online para vocês na descrição da aula lá no clipe.
tá bom? Hoje a gente não vai ter exercício da apostila, só a aula de hoje e o exercício online para fazer. Na próxima aula, na quinta-feira, que vai ser ao vivo, a gente fala um pouco mais sobre as 3 formas que a gente aprendeu do verbo to be: positiva, negativa e pergunta, tá bom? Por hoje é só. Bye bye butterfly. Super beijo para vocês. Tchau.